Olá, muito bem-vindo ao meu canal e a mais este vídeo. Imagino que você saiba que Davi foi ungido rei de Israel após o reinado de Saul. Mas sabia que o sucessor de Saul no reinado foi Isbosete? Mas como assim? Está isso na Bíblia? Sim, e vamos ver. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia a Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Esse trecho lido deixa claro que Isbosete reinou sobre Israel enquanto Davi reinava sobre a tribo de Judá. Mas então, quem foi Isbosete? Ele é mencionado na Bíblia também como Esbaal. Assim, os 4 filhos de Saul seriam: Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. Esbaal, em 1 Crônicas, significa homem de Baal. E em 2 Samuel, Isbosete significa homem de vergonha. Os estudiosos não têm muita certeza do porquê que existem certas pessoas com nomes duplos em alguns trechos, mas especula-se que Esbaal ou Isbaal poderia ter dado a entender que representaria um seguidor do deus da fertilidade Baal, e assim seu nome teria sido mudado para Isbosete, um homem de vergonha, talvez como prenúncio de sua vergonhosa morte dormindo. Existem outros casos de substituição de Baal por Bosete, como Jerubessete em lugar de Jerubaal e Mefibosete em lugar de Meribe-Baal. Mas voltando ao panorama histórico, Saul e seus 3 filhos mais velhos morrem em batalha contra os filisteus. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: "Tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos." Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Davi se lamentou muito da morte daquele chamado por ele de ungido do Senhor, e de Jonatas, que foi um grande amigo, considerado por ele seu irmão. Passado algum tempo, Davi perguntou ao Senhor: "Devo ir para uma das cidades de Judá?" O Senhor respondeu que sim, e Davi perguntou para qual delas. "Para Hebrom", respondeu o Senhor. Então Davi foi para Hebrom com suas 2 mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. Então os homens de Judá foram a Hebrom e ali ungiram Davi, rei da tribo de Judá. E assim voltamos ao texto original comentado. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Manaim, onde o proclamou rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel, e reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia a Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Porém, alguns estudiosos dizem que muitos anos se passaram até que Isbosete assumisse o trono de Israel, e que esse reinado de 2 anos tenha ocorrido no final dos 7 anos e meio de reinado de Davi sobre Judá, conforme lido no último texto. Assim, Isbosete poderia ter lutado cerca de 5 anos para reconquistar dos filisteus o território do norte, e assumindo o reinado nos últimos 2 anos de reinado de Davi em Hebrom, consolidando seu poder também na terra de Gileade, a leste do Jordão. A cidade de Manaim ficava lá e foi sede do seu governo por 2 anos. Manaim foi também onde Jacó viu anjos no caminho a Penuel. Foi designada uma cidade levita no território de Gade e se tornou refúgio também de Davi quando ele fugiu de seu filho Absalão, que queria matá-lo. Provavelmente era uma cidade fortificada na época. Ou seja, Isbosete governava Israel em Manaim e Davi governava Judá em Hebrom.
Talvez o comandante Abner, primo de Saul, não queria servir o novo rei Davi e colocou Isbosete no trono, provocando tensão entre Judá e o resto das tribos de Israel. Esse, inclusive, pode ter sido o princípio das diferenças entre Judá e o resto das tribos de Israel, que mais tarde se separariam após a morte do rei Salomão, filho e sucessor de Davi no reinado sobre Israel. Mas a verdade é que 2 Samuel continua retratando as crescentes disputas entre os exércitos de Isbosete, comandados por Abner, e de Davi, comandados por Joabe, até que Joabe acaba matando Abner. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, perdeu a coragem e todo Israel ficou alarmado. Ora, o filho de Saul, Isbosete, tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe. Aconteceu então que Recabe e Baaná, filhos de Remon de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora de seu descanso do meio-dia. Os 2 entraram na casa como se fossem buscar trigo, transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Eles haviam entrado na casa enquanto Isbosete estava deitado em seu quarto. Depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça. E levando-a, viajaram toda a noite pela rota de Arabá. Levaram a cabeça de Isbosete a Davi, em Hebrom, e lhe disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor vingou o nosso rei e senhor, de Saul e de sua descendência. Depois o texto continua com Davi matando a Recabe e Baaná, por terem matado uma pessoa indefesa em sua própria cama. Então Davi deu ordem aos seus soldados e eles os mataram. Depois cortaram as mãos e os pés deles e penduraram os corpos junto ao açude de Hebrom, mas sepultaram a cabeça de Isbosete no túmulo de Abner, em Hebrom. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. É interessante aqui que essa foi a terceira unção de Davi como rei. A primeira foi quando Samuel o unge na presença de seus irmãos. A segunda foi quando os homens de Judá o ungiram como rei de Judá. E esta agora, quando os anciãos das 12 tribos o ungem como rei sobre todo Israel. Quer outras coincidências? Saul e Davi foram ungidos reis por Samuel, os únicos reis que ele ungiu. Ambos tinham 30 anos quando começaram a reinar. Ambos reinaram um tempo parecido, Saul por 42 anos e Davi por 40. Ambos receberam o Espírito de Deus ao serem ungidos. Saul profetizou e ficou indignado com notícias da invasão de amonitas. E Davi recebeu o Espírito logo em sua unção. Davi tocava harpa para acalmar Saul. E depois de servir em batalhas, Saul deu sua filha mais nova, Mical, como esposa a Davi. É interessante salientar aqui também que todos os filhos de Saul foram mortos. E como lemos em 2 Samuel 4:8, o Senhor se vingou de Saul e de sua descendência. E mesmo Mical, filha de Saul, morreu sem ter dado nenhum filho a Davi. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração, pois ele tinha tirado o manto na frente de todos, mostrando sua roupa de baixo. E assim, por conta disso, e até o dia de sua morte, Mical, a filha de Saul, jamais teve filhos. Mais uma vez, houve vingança na descendência de Saul. Viram que história densa e cheia de detalhes que traçam paralelos entre os reis Saul, Davi e Isbosete? Esse é mais um exemplo do que podemos aprender da Bíblia se prestarmos atenção ao que está escrito. Você sabia que Isbosete tinha sido rei também ao lado de Davi?
e que reinou para todas as tribos menos a de Judá, em que Davi reinou? Espero que tenha gostado de mais essa história interessante sobre os reis de Israel. Assim como perguntei no vídeo que fiz sobre o primeiro rei de Israel, deixo aqui meu questionamento. Por que será que a história geral não dá importância sobre o reinado de Esbocete? Somente se diz que o primeiro rei de Israel foi Saul, seguido pelo rei Davi. Seria porque Saul e Davi foram ungidos pelo profeta Samuel e reinaram sobre todo Israel, e Esbocete reinou apenas sobre 11 tribos? Deixe nos comentários o que pensa sobre isso. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.